Estamos começando CBF TV, Casa do Botonista Fanático. Eu sou Rodrigo Ferreira e vamos aos resultados da semana. Ou melhor, antes dos resultados, vamos falar sobre o nosso campeonato mensal. Aqui na CBF, nós fazemos todo mês um campeonato. Ela pega 2 meses, né? Mas é de 15 a 15. O primeiro campeonato que nós tivemos foi o italiano, onde o campeão foi o Mosquito. E agora já tivemos a La Liga, o campeonato espanhol. É um campeonato onde os participantes entram em acordo para vir jogar qualquer dia da semana, qualquer horário, é só eles combinarem, e cumprir as rodadas. Eu vou e anoto todos os resultados e no final ele é em pontos corridos e tem um limite de 1 mês. Então é muito legal porque você não precisa se prender. Às vezes você consegue chegar às 8h30, às vezes os campeonatos começam às 7, por exemplo, e você pode chegar às 8, 8h30, marcar com alguém e realizar o seu jogo, os seus jogos. Ou chegar mais cedo, 6 e pouca, e você pode sair 7 e pouco, 8 horas, e não atrapalha o campeonato. Então é uma grande sacada aqui e é uma exclusividade da Casa do Botonista Fanático. Terça-feira, na etapa 58, tivemos uma curiosidade, algo que não aconteceu nessas 58 etapas. Eu machuquei meu dedo, não pude estar aqui, estava no Quintador, o dedo muito inchado, com muita dor, e o Dangos, que é o nosso diretor aqui, ele ajudou junto com o Gil a organização do campeonato. Então, ele é que vai vir falar sobre a etapa 58, que quem foi o campeão foi o Alex, em cima do Dudu. Dudu com mais um vice. Mas você já está falando do campeão. Vamos lá. Realmente, olha, eu te dou parabéns, porque organizar campeonato e jogar é uma tarefa muito difícil. Porque assim, ele tem todo o manejo do computador, o programa. Quando ele me ligou, eram 6 horas. E aí eu vi que eu não ia conseguir vir, né? Não ia conseguir, fiz ali o sorteio pelo celular. E aí o que eu fiz? Ele me mandou os nomes, eu coloquei no Excel, fiz os 2 grupos rapidinho, trouxe impresso e foi uma loucura. Isso. Exatamente, foi uma loucura, porque a gente foi anotando. E o que você achou mais difícil? Cara, eu achei mais difícil, porque assim, quando você acaba a etapa, você tem que anotar, você já tem que dizer as suas etapas. Anotar certo, dizer as suas etapas e todo mundo fica te esperando. Então na primeira rodada, quando eu acabei, eu percebi que estava todo mundo me esperando, todo mundo ali com aquela cara. Eu falei, não, eu tenho que já dar as novas rodadas, porque senão... Porque o que geralmente eu faço eu já pego aqui as súmulas, né? Daquele jeito meio esporrento. Bora, súmula, vamos! Aí já pego as súmulas, já pego a sequente seguinte, né? E entrego para alguém, distribui, por favor, nas mesas. Você está escrevendo. Exatamente. Isso eu comecei a fazer na terceira rodada. Eu só tive essa sacada na terceira, porque na primeira eu ainda demorei, aí na segunda eu pedi ajuda, eu fui para aquela salinha ali e falei, não, ninguém entra aqui. Aí comecei a bater com um amigo, com um colega daqui, e na terceira eu tive essa sacada. Eu falei, você distribui enquanto eu estou anotando aqui. Foi difícil. Foi difícil. E ainda jogar, né? Joguei mal, pra variar, que não é nenhum mistério, mas... Não, já melhorou muito, inclusive. Mas naquele dia eu tava mal, mas assim, eu tava muito empenhado de chegar até o final no horário, porque a gente tava fazendo manual, não tava botando no computador. Então, ao mesmo tempo que não tava botando no computador? Não, foi tudo na mão. Então assim, ao mesmo tempo, eu imprimi 2 vezes, justamente para passar limpo. Então o Mosquito depois... a gente pegou uma tabela limpinha, a gente passou limpo. Sabia disso. Não estava no computador, porque quando eu cheguei aqui o Gil não estava. O Gil chegou depois, tudo enrolado, e eu tinha que começar. Eu falei, gente, olha só, vai ser interessante. Old school, como eu fazia campeonato há 20 anos atrás. Mas assim, deu tudo certo. A gente conseguiu chegar à final dentro do horário. O Dudu, então deixa eu falar um pouquinho. O Dudu foi o melhor da primeira fase, fez uma primeira fase espetacular, não perdeu para ninguém. Eu acho que ele nem empatou, acho que ele só ganhou. O Alex também foi bem e chegou e fez a final com ele. O terceiro lugar... E o jogo do Dudu com o Alex, o primeiro da primeira fase, o Dudu ganhou. Então, os 2 eram no mesmo grupo. Sim, foi incrível. Isso. O Dudu ganhou. O Bike, aí eu tenho que tirar o meu chapéu pro Bike. Bike, alô, olha o sorriso, Bike. O Bike, ele chegou com 2 rodadas. Eu achei que ele não ia vir. Então, quando ele chegou, eu falei, caramba, o
bike chegou. Porque eu já tinha dado 2 WOs, inclusive o Caduzinho, o Cadu é um capítulo à parte. Vamos falar do Cadu. O Cadu, a primeira rodada o bike não jogou e teve uma folga. Na segunda, o Wesley, que pegou a folga da primeira, iria pegar o bike na segunda. Então, para o Wesley não ficar 2 rodadas sem jogar, eu pulei a segunda rodada. Aí na terceira, quem pegava o bike era o Cadu. Então o Cadu ganhou os 3 pontos. Cara, quando o bike chegou, aí foi uma confusão, porque eu já tinha pulado na segunda, eu falei, não, calma aí que eu vou organizar. Conclusão, deu tudo certo. E o bike, mesmo sem jogar 2 rodadas, ele foi o terceiro lugar. Então, eu tiro meu chapéu pra ele tá de parabéns. E o Cadu? O Cadu, cara, o Cadu sempre é o Cadu é o filho do Gil. Filho do Gil, tem 16 anos. É um mascotezinho, é o único daqui que eu não me importo em perder. Eu adoro ele. E o Cadu, cara, jogou muito bem, ganhou algumas partidas. E foi interessante, porque quando eu vi os resultados, eu falei, caraca, Cadu! E aí eu lembrei que o Viseu e ele trocaram, fizeram umas trocas de uns botões. Aí depois, assim que eu tive com os dois, eu perguntei, e aí, você jogou com o botão que trocou com o Viseu? Sim, eu falei, olha, tá vendo só como trocar os botões, você acaba achando a mão de um botão e deslanchando? Isso aí, que bom, não sabia dessa não. Mas o Cadu, ele ganhou com muita propriedade, ficou em 5º ou 6º lugar. Ele perdeu a final da prata. Mas assim, pra ele, que nunca tinha... Ele passou pra ouro. Eram 2 grupos, ele passou entre os 4. Jogadores muito mais experientes como eu. Em terceiro. Eu não passei, né? Então assim, parabéns ao Cadu, jogou muito. E esse é meu grande destaque. Realmente não foi fácil organizar no papel, colocar todo mundo para jogar e depois ter que fazer a contagem ali manual, gols pró, gols contra, enfim. Mas deu tudo certo e parabéns por você jogar com qualidade, porque ele joga com qualidade, né? E agora fala do próximo de terça aí que eu vou atrás das cartas. Na terça-feira, última agora, a etapa 59, foi uma etapa sensacional, muitos gols, teve um nível bem alto, veio a galera em massa, né? E Maurélio foi campeão. A gente jogou um jogo na primeira fase que foi muito curioso, né? Não foi um jogo ruim, mas eu falei, caramba, Maurélio, a gente não acertou o que a gente acerta, né? Foi poucos gols, foi 3-2, foram 5 gols. Porque os nossos jogos é média de 7 gols, sempre muitos gols. E ele ganhou. Aí chegou na final, eu e ele, né? Mas, aliás, antes disso, o Dangos e o Gil jogaram muito, cara, muito legal. O Gil, cara, foi por muito pouco que ele não se classificou, e quem tirou a classificação do Gil foi o Dangos, cara. Então, assim, muito legal ver a evolução dos dois. E aí o Dangos jogou contra o Maurélio, foi um jogo 0-0. O Maurélio tinha a vantagem do empate. Uma outra curiosidade muito interessante. Eu e o Maurélio empatamos em tudo da primeira fase. Ponto, saldo de gols pró, gols contra, né, percentual, tudo. E aí, como o critério sobressalente, digamos assim, que o computador não entende, né, a gente não colocou, porque todos os outros critérios foram empatados, é o confronto direto, e ele me venceu, então ele assumiu a primeira colocação, e aí ele pegou o Dangos, e foi um empate 0-0, com o Dangos no último minuto tendo um chute, todo mundo botando mó pilha, zoando pra caramba, o Dangos, a bola quicou assim, mas não entrou, e eu e o Mosquito, cara, sensacional, eu falei, caramba, vou pegar o Mosquito. A gente empatou em 1-1, um jogo também não muito bom, e foi uma etapa que eu fiz muitos gols, mas nesses 2 jogos especificamente, contra o Maurélio e contra o Mosquito, eu não fiz muitos gols. E o jogo, eu e ele na semifinal, eu tinha vantagem do empate, e foi assim, muito eletrizante. Eu meti 2-0, amassando o Mosquito, podia ter feito o terceiro, tive uma excelente bola, aí ele foi e fez um gol. Dei a saída, não fiz o gol, aí eu acho que teve mais um chute e tal, aí ele veio daquele jeito, eu falei, putz, grila, cara, ele foi, empatou o jogo, eu falei, meu Deus do céu, eu fui sair, ele virou o jogo para 3-2, e ele botando uma pilha, não, aí eu dei a saída e fiz o gol, falei, acabou, não sei o quê, aí
Aí ele ainda teve uma chance, se eu não me engano. Eu não lembro se ele chegou a ter mais uma chance, enfim. Sei que acabou o jogo 3-3, um jogo que tava 2-0 pra mim. E assim, eletrizante, sabe? E, pô, consegui. Já foi uma vitória danada ali, já tirei o mosquito. E aí fiz a final com o Maurelli, cara. Aí foi super bacana, eu fiquei muito satisfeito porque foi uma final com a nossa cara, sabe? Porradaria, chute. Foi 4-3. Então uma final com 7 gols é muito difícil. Então assim, eu dei a saída e fiz 1-0. Ele foi, empatou, demorou um pouquinho, empatou. Ele virou o jogo. Ele fez, se eu não me engano, 3-1. Aí eu dei a saída, fiz o segundo. Aí ele fez o quarto, eu fiz o terceiro. E aí eu tive outras chances boas, não fiz, ele também teve. E assim, se sagrou campeão com muito mérito. É uma baita final. E vamos falar de uma coisa bem interessante que você esqueceu de mencionar. Esse campeonato de terça, que eu fui o quarto, foi todo mundo contra todo mundo. Todo mundo contra todo mundo, então foi até um pouquinho mais longo. Foi. E os 4 primeiros foi, primeiro, Maurelli, segundo, Ferreira, terceiro, Mosquito, quarto, Damos. Fizemos as semifinais. E ficou a mesma coisa. Maurelli campeão, Ferreira segundo, Mosquito, que eu tinha vencido na primeira fase. 3-1. Gol do Berrio, que é um jogador bem... E o nosso jogo foi o jogo com mais gols, foi 6-3 pra mim. Foi. E eu meti 1-0. Você virou o jogo, eu virei de novo, aí só no final depois que eu te ganhei. Foi assim, e você virou metendo 3-1, se eu não me engano. 3-2. Foi 3-2. Virou, enfim, aí depois que eu... E assim, na segunda metade já. Mas foi isso, foi todo mundo contra todo mundo, foi maravilhoso e mostra-se o equilíbrio, né? Exato, e é muito difícil você se classificar num jogo que é todos contra todos, porque são muito mais jogos, né? Então foram 10 jogos para cada um, às vezes você tem 2 grupos de 8, aí vão ser 7, então assim, e tá todo mundo no campeonato ali, então para você ter essa regularidade é muito difícil, então você passar entre os 4, porque você tem que estar entre os 4, você não tem que estar entre os 4 de cada grupo, né? Então é mais difícil ainda. Bom, agora vamos aproveitar, vamos chamar aquele quadro que todo mundo gosta. Chupa Gil! Solta a vinheta. Chupa Gil! Chupa Gil! Chupa Gil! Estávamos falando sobre o quadro Chupa Gil e quem chegou? O Chupa Gil. E os quadros Chupa Gil, quem é o Chupa Gil? Quem você acha que ia ser? Então, o quadro Chupa Gil nessa semana são 2 situações. Uma, 5-1. 5-1 no Anão. E o quadro Chupa Gil é homenagem ao nosso amigo Ricardo Luiz, que veio a falecer devido a Covid, né? O problema que a gente passou aí. E eu tive o prazer de ganhar de presente o ônibusinho dele com os botões da esposa. E, então, até arrepia. E homenagem. A gente vai fazer uma prateleira, um cantinho dele, né? Para fazer um quadro, né, com os botões ou deixar isso à disposição. E quem sabe fazer um outro torneio, do salão que já leva o nome do Ricardo, né? Fazer um torneio especial para ele, enfim. Mais uma homenagem para o nosso amigo que faz falta, Ricardão. Chupa Gil. Valeu. Galera, hoje ficamos por aqui e o próximo programa será ao vivo. Vamos marcar o dia e informar a todos. Teremos sorteios e muito mais. Valeu. Abraço. E foi o Chupa Ferreira. Olha, o Gil meteu 5-1. 5! E foi pouco, cara. E aí, vou te falar, ele é tão figura que você não consegue ficar... Você chora de rir com ele, cara. E o mais engraçado, tava jogando eu e ele aqui, tava escorvendo, não lembro com quem aqui do lado, não sei se era ele, um Mosquito. E assim, eu fiz o primeiro gol e a gente grita pra caramba, né? Aí eu fiz o primeiro gol, dei a saída e fiz o gol. Rogério lá! Aí daqui a pouco ele foi...